está aí escrito na tela. Vocês estão vendo? Quem consegue ler aí para mim? Leitora, você consegue ler? Estava aqui esticando meu pescoço. Não É consegue luz, ler? Mas, poxa, é eu trabalhei luz. tanto para fazer essa imagem. Deixa eu, vou diminuir, deve ser o brilho. Vou diminuir um pouco o brilho, tá bem? Fusca, não sei. Ah, Diminui o luz brilho. demais no Fusca. Tá certo. Luz demais. O Fusca. Isso é claro. Mas e daí? O que isso tem a ver com a nossa história? Bom, Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha avisado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ficaríamos ofuscados. A verdade não podia ser trazida integralmente com ele. Ele falou por parábolas, né? Por alegorias, ele simplificou a mensagem, mas a verdade integral não podia ser dita. Então vamos avançar no tempo. Kardec. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se quer instruir. E ele era um pedagogo. Porquanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem a esclarecer. Eu não atirar pelas aos porcos também, dito por Jesus. E aí, por Kardec, é o luz demais ofusca. Se você tentar apresentar uma verdade muito profunda, você vai confundir a cabeça das pessoas e não tem efeito educativo. Então, isso ele escreveu. Agora, no Livro dos Espíritos, naquela época, o que se falava sobre o corpo usado pelo espírito após a morte do corpo físico? Após a morte do corpo físico, o espírito se manifesta através de um corpo que ele chamou de perispírito, aquilo que envolve o espírito. Então, está aí, literal, questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para vocês, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, nessa época em que esses livros foram escritos, o conceito do corpo que nós estaríamos usando após a morte do corpo físico era meio que um vaporzinho. Então, aquela história do fantasminho, corpo vaporoso. Não se entendia muito bem como seriam as nossas manifestações no plano astral. Isso não estava clareado, isso não tinha sido apresentado, porque luz demais ofusca. Aí passou o tempo, quem veio? Chico Xavier. Quem veio com ele? André Luiz e Emmanuel. E como André Luiz descreve o desencarne dele? O que aconteceu quando ele perdeu o corpo físico? Ele foi para o umbral, que não é bem o inferno cristão, é um pouquinho melhor, mas é o mais próximo que o espiritualismo prega. E disse como é que ele ficou lá. Torturava a minha fome, a sede me escaldava. Como exímios fenômenos da experiência material patenteavam-se meus olhos. Crescera a minha barba, a roupa começou a rasgar. Coisas que, na época de Kardec, não seriam sequer concebidas. E que, quando Chico Xavier psicografou esse livro, foi rejeitado pelos espíritas da época, que ficou lá 8, 10, 12 anos, acho que 12 anos na gaveta, até que deram uma pressionada assim, tem que publicar, é isso mesmo. Porque a turma não acreditou que houvesse uma cidade no astral, uma colônia espiritual. Não acreditou que um desencarnado pudesse sentir fome, sentir sede, que pudesse crescer a barba, que tivesse olhos, boca, estômago. Isso chegou recentemente, no século passado. Não tem nem 100 anos que essas informações vieram. Como falar, então, de inferno se não se entendia sequer como seria esse corpo que nós vamos usar após o desencarne? Seria impossível. Porém, tendo isso em mente, e agora, por que eu estou trazendo isso? Porque se nós fizermos uma releitura
do mesmo texto do Calé, pensando na obra do André Luiz, nós vamos reinterpretar aquilo de outra maneira. Nem tudo ali está exagerado, nem tudo ali é tão inverossímil. Se Kardec tivesse lido O Nosso Lar, teria dito outras coisas nesse capítulo do livro Céu e Inferno. A gente tem que dar uma releitura disso tudo à luz dessa nova visão do plano espiritual. Então, vamos ter que seguir aqui. Observe, nós estamos seguindo um livro que foi escrito em 1865, baseado num livro que foi escrito em 1859 e que não sabe nada disso. Vamos encarar. Lembram que nas restrições ali da época foi dito que era um lugar físico, mas não sabia onde estava? Os teólogos cristãos, muitos deles acreditavam que o inferno era físico, era real, que ia sofrer mesmo, mas não sabiam onde estava. Alguns achavam que era no centro da Terra e outros que eram no espaço. Essa figura aqui já foi mostrada umas 2 ou 3 vídeos atrás. Aqui essa estrelinha está representada no Nosso Lar. É aquela colônia do livro e do filme O Nosso Lar, que está no limiar do umbral ainda, ou seja, uma região pesada, uma região de sofrimento. Por quê? É um posto avançado. Aqui ainda tem sofrimento. Esse posto avançado é um hospital de socorro para resgatar os que começaram a ter condições de serem tirados de lá. Daqui para cima, essas camadas que envolvem o planeta Terra, já são regiões sem sofrimento e até de bem-aventuranças. Daqui para baixo a coisa piora. Aí vai ficando o umbral médio, o umbral fino, o umbral médio, o umbral grosso. A coisa aqui vai ficar barra pesada e de muita dor e sofrimento, sim, como consequência, não como castigo. Mas está aqui a localização. Então a quantos quilômetros está da crosta do planeta? Bom, dizem até que nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Então está na atmosfera. Mas a gente não sabe dizer o certo. Por quê? Não se sabe se essas camadas, se isso aqui são dimensões, então trocou de dimensão, uma dimensão acima, uma dimensão abaixo, se são planos, planos de vibrações diferentes, o que são? O que não são é da matéria normal, porque a gente olha para cima e vê o Sol, não vê os outros planos. Mas, em princípio, se tem essa ideia de que, avançando ou na escala vibratória ou avançando em outras dimensões, nós vamos ir pulando de um plano para outro. Se nós descermos nas vibrações ou em outras dimensões, nós vamos adentrando um umbral cada vez mais pesado. Então, tem um lugar, sim, não vamos chamar de físico, mas tem um lugar definido vibratoriamente, dimensionalmente, não sabemos ainda. Saberemos um dia.